Olá, meu nome é Carlos Mendes, mas todos me conhecem como Carlão. Sou caminhoneiro há mais de 2 décadas e posso dizer que a estrada é minha segunda casa. Já vi de tudo por aí. Acidentes bizarros, encontros com animais selvagens e até mesmo algumas situações que desafiam a lógica. Mas nada, absolutamente nada, foi tão aterrorizante quanto aquela noite que vivi na estrada 66. Era uma noite fria de inverno e havia uma tempestade se formando no horizonte. O relógio marcava pouco mais de 2 da manhã e eu estava fazendo uma entrega de São Paulo para o interior do Paraná. A estrada 66 é famosa entre os caminhoneiros por ser deserta e sombria à noite, com longos trechos sem iluminação e sem sinal de celular. Não é o tipo de lugar onde você gostaria de ter problemas, mas, confiante na minha experiência, seguia sem me preocupar. A chuva começou a cair pesada e a neblina cobria tudo ao meu redor. A visibilidade era mínima e eu dirigia devagar, atento a qualquer movimento na estrada. O rádio do caminhão chiava sem parar, incapaz de sintonizar qualquer estação, criando um pano de fundo inquietante para a viagem. Então algo captou minha atenção. As luzes dos faróis refletiam em algo à frente, algo que se movia lentamente no acostamento. Reduzi a velocidade para observar melhor. Era uma figura solitária, uma pessoa caminhando naquela chuva torrencial. Não havia carros parados por perto, o que era estranho. Algo em mim dizia para seguir em frente, mas não consegui ignorar aquela pessoa. Parei o caminhão e observei mais de perto. Era uma mulher com longos cabelos negros molhados e um vestido branco que parecia fora de lugar naquela situação. Hesitei por um momento, mas decidi oferecer ajuda. Afinal, quem estaria andando sozinho em uma estrada deserta e perigosa como aquela, no meio de uma noite de tempestade? Encostei o caminhão no acostamento e a figura se aproximou lentamente. A chuva fazia sua silhueta parecer um borrão, mas à medida que se aproximava, pude ver seu rosto. Ela tinha um olhar perdido, quase hipnotizante. Baixei o vidro apenas o suficiente para falar com ela. "Você está bem, moça? Precisa de ajuda?" perguntei, tentando soar calmo e gentil. Seus olhos eram de um azul intenso, quase sobrenatural, mas havia algo frio e vazio neles que me fez arrepiar. Ela não respondeu imediatamente, apenas me encarou com uma expressão inexpressiva. "Posso te dar uma carona até a próxima cidade", ofereci, esperando que ela aceitasse. Finalmente ela falou, mas sua voz era um sussurro quase inaudível. "Estou perdida? Você pode me levar para casa?" Sem pensar muito, destranquei a porta e ela entrou no caminhão. Estranhamente, ela não estava tão molhada quanto eu esperava, o que achei curioso, mas atribuí ao estresse da situação. Continuamos pela estrada em silêncio, mas havia algo perturbador em sua presença. Ela não disse mais nada, apenas olhava fixamente para a estrada à frente, como se soubesse exatamente onde estava indo. Após alguns quilômetros, a neblina começou a dissipar e a chuva amenizou. Foi então que notei algo que me fez gelar. Olhei pelo retrovisor e vi por um instante algo que parecia uma sombra se movendo atrás do caminhão. Era como se alguém ou algo estivesse nos seguindo. Voltei a olhar para a mulher ao meu lado, mas ela parecia não ter notado nada. "Você está bem?" perguntei, tentando quebrar o silêncio opressor. Ela se virou lentamente para mim e seus olhos pareciam ainda mais sombrios, quase como um abismo. "Estamos quase chegando", ela disse, mas não indicou onde. As luzes do painel começaram a piscar e o motor do caminhão deu um solavanco. Era como se o próprio veículo estivesse reagindo à presença dela. Eu estava começando a me sentir realmente desconfortável e queria que essa viagem terminasse o mais rápido possível. Mas alguns minutos se passaram e finalmente ela apontou para uma estrada de terra estreita que quase não tinha visto. "É por ali?" ela disse com uma voz fria. Relutantemente virei o caminhão naquela direção, mesmo sabendo que não era uma boa ideia entrar em uma estrada de terra com um veículo daquele tamanho. A estrada era ainda mais escura, cercada por árvores densas que bloqueavam qualquer luz da lua. Dirigi por cerca de 1 quilômetro até que ela me pediu para parar. "É aqui", disse ela, apontando para uma velha casa de fazenda que parecia abandonada. Havia algo de errado naquele lugar.
As janelas estavam quebradas e a porta da frente estava aberta, balançando suavemente com o vento. Eu não conseguia entender por que alguém viveria ali. Ela olhou para mim e pela primeira vez sorriu. Mas não era um sorriso caloroso, era mais como uma máscara fria de satisfação. Obrigada por me trazer para casa, ela disse, enquanto abria a porta do caminhão e saía. Fiquei observando enquanto ela caminhava em direção à casa. Eu queria perguntar se ela precisava de mais alguma coisa, mas as palavras simplesmente não saíam. Quando ela chegou à porta, virou-se para me olhar uma última vez. E naquele momento, tudo ficou claro. A luz dos faróis iluminou seu rosto e o que vi me fez congelar de medo. Seu rosto estava mudado, distorcido, como se não fosse humano. Seus olhos, que antes eram hipnotizantes, agora pareciam vazios, sem vida. Ela entrou na casa sem dizer mais nada. Não esperei para ver mais. Liguei o motor do caminhão e dei ré o mais rápido que pude, quase saindo da estrada. O medo me consumiu enquanto voltava para a estrada principal e só quando estava a uma distância segura, parei para recuperar o fôlego. Olhei para o banco do passageiro, esperando que aquilo tudo tivesse sido um pesadelo. Mas lá estava ele, um sinal de que não foi, um anel de prata antigo e desgastado que ela havia deixado para trás. Eu nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite, mas desde então evito passar pela estrada 66 à noite. Decidi que precisava de respostas e na semana seguinte retornei àquela casa durante o dia na esperança de encontrar alguma explicação. Quando cheguei, o lugar estava ainda mais decadente. Ao explorar a casa, encontrei velhas fotografias espalhadas pelo chão. Uma delas chamou minha atenção. Uma foto em preto e branco de uma mulher que se parecia exatamente com a passageira daquela noite. No verso da foto estava escrito: Ana, 1923. Senti um calafrio ao perceber que a mulher que eu havia encontrado não poderia ser deste tempo. A casa estava abandonada há décadas e a mulher da foto parecia pertencer a um passado distante. Com esse mistério na mão, fui até a cidade mais próxima para investigar mais. Conversei com alguns moradores locais e um senhor idoso me contou uma história que me deixou sem palavras. Ele disse que Ana era uma jovem que desapareceu misteriosamente na década de 1920, após um trágico incêndio que destruiu uma parte da vila. Diziam que seu espírito vagava pela estrada, procurando por uma carona de volta para casa, sempre tentando encontrar paz. Com essa nova perspectiva, voltei à estrada com um misto de medo e compaixão. Embora a experiência tenha sido aterrorizante, senti uma profunda tristeza pela alma perdida que eu tinha encontrado. Desde então, carrego o anel com respeito, um lembrete de que há coisas entre o céu e a terra que não compreendemos completamente. A estrada pode ser um lugar solitário, mas também é cheia de histórias, algumas das quais nunca deveriam ser esquecidas. E enquanto continuo meu caminho pela vida, sempre me lembrarei daquela noite e da mulher que, por um breve momento, encontrou seu caminho de volta para casa através de mim. Meu nome é Marcos Pires, mas a maioria me conhece como Marcão. Sou caminhoneiro há quase 30 anos, percorrendo o Brasil de norte a sul. Durante todo esse tempo já ouvi e vivi muitas histórias, mas nenhuma se compara ao que passei naquela noite fatídica na Ponte de Ferro, um lugar que muitos evitam a todo custo. Era uma viagem rotineira, transportando carga do interior de Minas Gerais para o estado de Goiás. A noite estava sem lua e o céu, carregado de nuvens pesadas, ameaçava uma tempestade. Conduzia meu caminhão com cautela, já que as estradas sinuosas da região podiam se tornar traiçoeiras em noites como aquela. A Ponte de Ferro, construída há mais de 100 anos, é uma estrutura antiga e imponente que atravessa um vale profundo. Dizem que muitos acidentes aconteceram ali e que a ponte é amaldiçoada. Histórias de caminhoneiros que desapareceram sem deixar rastro, de veículos encontrados vazios, sempre circularam entre nós. Mas eu nunca dei muita atenção. Enquanto me aproximava da ponte, a atmosfera parecia mudar. Um silêncio opressor tomou conta do ambiente e até o motor do caminhão parecia menos ruidoso. A estrada estava deserta e um nevoeiro espesso começou a se formar, dificultando a visibilidade.
Ao entrar na ponte, senti um frio inexplicável. As vigas de aço rangiam sob o peso do caminhão e o som reverberava por todo o vale, criando um eco perturbador. De repente, as luzes do painel começaram a piscar e o rádio, que estava desligado, sintonizou sozinho em uma frequência cheia de estática. Foi então que ouvi algo que me fez gelar até os ossos. Uma voz sussurrando meu nome: Marcão, Marcão. Parei o caminhão, tentando entender o que estava acontecendo. O rádio continuava a emitir uma mistura de chiado e palavras indistintas, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Desci do caminhão, armado apenas com uma lanterna, e fui em direção à lateral da ponte. Olhando para o vale, vi algo que me fez duvidar da minha sanidade. Luzes, pequenas e distantes, balançavam no meio do nevoeiro, como se várias lanternas estivessem sendo carregadas por uma procissão invisível. Tentei afastar a visão bizarra, convencendo-me de que era apenas um truque da luz ou do cansaço. No entanto, as luzes começaram a se mover em minha direção, subindo lentamente o vale. Meu coração disparou. E um instinto primal me disse para voltar ao caminhão e sair dali o mais rápido possível. Revirei o motor e ele finalmente pegou, mas a ponte parecia mais longa do que o normal. A sensação de que algo estava errado era quase tangível, como se a própria estrutura estivesse viva e me prendendo ali. Foi quando um estrondo ressoou e uma das luzes do farol apagou-se, mergulhando a ponte em uma escuridão parcial. Com o coração na boca, continuei dirigindo, determinado a atravessar a ponte. As luzes no vale, agora mais numerosas, se aproximavam rapidamente. Quando finalmente alcancei o outro lado, olhei pelo retrovisor e vi algo que nunca esquecerei. Uma figura alta e indistinta parada no meio da ponte, encarando-me através do nevoeiro. Acelerei o máximo que pude até estar a uma distância segura e só parei quando cheguei ao próximo posto de gasolina. Saí do caminhão, tremendo e suando frio, tentando entender o que havia acontecido. O frentista, um homem idoso, notou meu estado e perguntou se eu estava bem. Expliquei rapidamente o que havia visto, esperando uma reação de incredulidade. No entanto, ele apenas assentiu, como se já tivesse ouvido aquela história antes. Você não é o primeiro a ver as luzes ou a figura na ponte, disse ele com uma expressão grave. Dizem que é o espírito dos que morreram ali, presos entre mundos buscando paz. Passei a noite no posto, incapaz de voltar à estrada naquela condição. Nos dias seguintes, tentei encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Alguns colegas sugeriram que talvez fosse uma ilusão causada pela neblina e pelo cansaço, mas eu sabia que havia algo mais. Desde então, evito a ponte de ferro, optando por rotas mais longas e seguras. A experiência me marcou profundamente, uma lembrança constante de que há lugares neste mundo que guardam mais do que simples histórias. E para aqueles que se aventuram pela estrada, é sempre bom lembrar que nem tudo pode ser explicado pela razão. Decidi investigar mais sobre a ponte, determinado a entender o que realmente aconteceu naquela noite. Comecei a conversar com moradores locais, historiadores e outros caminhoneiros que já haviam passado por experiências semelhantes. Descobri que a Ponte de Ferro tem uma história sombria, marcada por tragédias e eventos inexplicáveis. No início do século XX, a ponte era um ponto de passagem crucial para transporte de mercadorias. No entanto, uma série de acidentes inexplicáveis começou a ocorrer. Caminhões e carros despencavam no vale sem razão aparente e muitos motoristas nunca foram encontrados. Isso deu origem a rumores de que a ponte estava amaldiçoada e que algo mais sombrio espreitava nas sombras. Um velho historiador local, o Sr. Almeida, contou-me sobre um evento específico que poderia estar na raiz da maldição. Em 1923, um comboio militar transportando munições e suprimentos atravessava a ponte durante uma noite de tempestade. Relatos dizem que uma explosão ocorreu, destruindo parte da ponte e arremessando vários soldados no abismo. Desde então surgiram histórias sobre aparições de figuras militares e sons de gritos ecoando no vale. Decidido a entender mais sobre esses eventos, voltei à ponte durante o dia, acompanhado por um amigo de longa data, o João, também caminhoneiro. Juntos, exploramos os arredores da ponte,
tentando encontrar qualquer evidência do passado trágico. Enquanto caminhávamos pela floresta densa ao redor do vale, tropeçamos em algo inesperado. Restos de antigas estruturas militares meio encobertas pela vegetação. Havia sinais de que ali fora um antigo posto de vigia, talvez parte do comboio que sofreu o acidente. Encontramos também fragmentos de metal retorcido e o que pareciam ser restos de munição. No entanto, o que mais nos chamou a atenção foi uma inscrição em uma pedra próxima, desgastada pelo tempo, mas ainda legível. Aos que caíram, nunca esquecidos. Aquela descoberta nos deu um novo entendimento sobre a gravidade dos eventos que ocorreram ali e o porquê das aparições. Convencido de que havia uma conexão entre os eventos sobrenaturais que presenciei e o passado da ponte, decidi compartilhar minhas descobertas com outros caminhoneiros. Muitos se mostraram surpresos, mas alguns admitiram ter ouvido sons e visto coisas que não podiam explicar. A história da Ponte de Ferro começou a se espalhar, e mais pessoas tornaram-se cientes dos riscos de atravessar lá à noite. Minha experiência na ponte não foi apenas um encontro com o inexplicável, mas também uma jornada de descoberta sobre um pedaço esquecido da história. Embora continue evitando a ponte, agora faço isso com um respeito renovado pela memória daqueles que perderam suas vidas ali. A estrada, com todos os seus mistérios e maravilhas, continua a me chamar. Cada viagem é uma nova oportunidade de encontrar o desconhecido, mas sempre me lembro daquele encontro assustador na Ponte de Ferro. E enquanto sigo meu caminho, nunca esqueço que a estrada guarda segredos que podem desafiar até mesmo o mais cético dos viajantes. Meu nome é Pedro Almeida, mas na estrada todos me chamam de Pedrão. Sou caminhoneiro desde os 20 anos e nunca consegui me afastar desse estilo de vida. A estrada é minha casa, mas também é um lugar que guarda mistérios que desafiam a compreensão humana. Vou contar sobre uma experiência que me marcou profundamente e que até hoje não consigo explicar. Era uma noite de outono e eu estava transportando uma carga de grãos de São Paulo para o interior de Minas Gerais. O trajeto era familiar, mas naquela noite decidi pegar um atalho pela estrada da Serra Velha, uma rota que prometia economizar algumas horas de viagem. A estrada era pouco utilizada, conhecida por suas curvas fechadas e a vegetação densa que a cercava. A primeira parte da viagem transcorreu sem problemas. O tempo estava ameno e a noite era clara, com a lua cheia iluminando o caminho. No entanto, à medida que me aprofundava na serra, uma névoa espessa começou a se formar, obscurecendo a visão e criando um cenário fantasmagórico. Após algumas curvas sinuosas, notei algo peculiar. As luzes do meu caminhão começaram a piscar. Primeiro pensei que fosse um problema elétrico, mas então percebi que não era só isso. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho, emitindo uma estática perturbadora. Tentei ajustá-lo, mas só consegui captar fragmentos de uma melodia antiga, quase como uma canção de ninar. Foi então que avistei uma construção antiga à beira da estrada. Era uma casa de fazenda abandonada, com janelas quebradas e a pintura descascada. Algo naquela casa me atraía. Uma sensação estranha de déjà vu, como se eu já tivesse estado ali antes. Decidi parar o caminhão e investigar, movido por uma curiosidade que não consegui explicar. Com a lanterna em mãos, desci do caminhão e me aproximei da casa. A porta estava entreaberta, rangendo suavemente com o vento. Ao entrar, fui envolvido por uma sensação de melancolia. O interior estava coberto de poeira, com móveis antigos espalhados de maneira caótica. Nas paredes, retratos em preto e branco de uma família que parecia ter vivido ali há décadas. Enquanto explorava a casa, ouvi um som vindo do andar de cima. Passos lentos e pesados, como se alguém estivesse percorrendo o corredor. O instinto me dizia para sair, mas a curiosidade venceu o medo e subi as escadas com cautela. No topo da escada, uma porta estava entreaberta, revelando um quarto repleto de brinquedos antigos e uma cama desarrumada. De repente, ouvi uma risada infantil, clara e distinta, ecoando pelo quarto vazio. Meu coração disparou e uma onda de pânico me atingiu. No entanto, antes que pudesse reagir, algo chamou minha atenção no chão. Um diário antigo, com a capa desgastada.
Peguei-o, sentindo que ali poderia estar a chave para o mistério daquele lugar. Desci as escadas rapidamente e voltei ao caminhão, determinado a sair dali o mais rápido possível. No entanto, a estrada parecia diferente, como se estivesse me levando a um destino desconhecido. A névoa se tornava mais espessa e a sensação de estar sendo observado era quase palpável. Quando finalmente me afastei da casa, parei em um posto de gasolina para recuperar o fôlego e tentar entender o que havia acontecido. Lá, abri o diário e comecei a ler. As páginas estavam preenchidas com a caligrafia de uma criança, contando histórias sobre a vida na fazenda e mencionando um amigo imaginário chamado Theo, que a visitava à noite. As últimas páginas, no entanto, tomavam um tom mais sombrio. A criança falava sobre vozes que ouvia à noite, sussurrando segredos e promessas. Havia menções de um acidente, um incêndio que destruiu a fazenda e tirou a vida da família. A partir daquele ponto, o diário terminava abruptamente, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Intrigado, decidi investigar mais sobre a história da fazenda. Em uma cidade próxima, visitei uma biblioteca local e encontrei registros de um incêndio que ocorrera há mais de 50 anos, confirmando os eventos descritos no diário. Descobri que a criança, chamada Ana, havia desaparecido misteriosamente na noite do incêndio e seu corpo nunca fora encontrado. A história da fazenda e do diário tornou-se uma obsessão para mim. Voltei à estrada da Serra Velha várias vezes, tentando encontrar mais pistas ou entender a ligação entre a casa e os fenômenos que presenciei. Cada vez que retornava, a sensação de déjà vu e a presença inquietante se intensificavam, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar comigo. Comecei a compartilhar minha experiência com outros caminhoneiros, mas poucos acreditaram. Para muitos, era apenas mais uma história de estrada, contada para passar o tempo. No entanto, encontrei alguns que também tiveram experiências estranhas naquela região. Relatos de vozes, figuras indistintas e sensações de estar sendo seguidos. Com o tempo, a história da estrada da Serra Velha tornou-se uma lenda entre os caminhoneiros, um conto de advertência para aqueles que ousassem tomar o atalho durante a noite. Embora continue intrigado pelo mistério, decidi deixar a investigação de lado, respeitando o que quer que habite aquele lugar. Entretanto, minha curiosidade nunca foi completamente saciada. Um ano depois, durante uma pausa prolongada entre as entregas, decidi revisitar a biblioteca da cidade. Desta vez, procurei por mais informações sobre a família que viveu na fazenda. Descobri que eles eram bem conhecidos na região e que a tragédia os havia transformado em uma espécie de mito local. Conversando com alguns dos moradores mais antigos, ouvi histórias sobre rituais antigos que eram realizados na área antes da fazenda ser construída. Dizem que a terra era considerada sagrada por tribos indígenas, um local de passagem para o mundo dos espíritos. Isso me fez pensar se a fazenda havia sido construída sobre um local de descanso perturbado, o que poderia explicar os eventos sobrenaturais. Determinado a encontrar respostas, reuni um pequeno grupo de colegas caminhoneiros que também estavam intrigados com a história. Decidimos voltar à fazenda juntos, na esperança de descobrir mais pistas sobre o que realmente aconteceu ali. Na noite marcada, partimos em direção à estrada da Serra Velha. A atmosfera era pesada e a névoa parecia mais densa do que nunca. Quando chegamos à casa, a temperatura caiu abruptamente e as sombras ao nosso redor pareciam se mover de maneira inquietante. Entramos na casa com lanternas em mãos, explorando cada cômodo em busca de pistas. No sótão, encontramos um baú antigo cheio de objetos pessoais da família, incluindo cartas, fotografias e alguns brinquedos infantis. Entre os itens, um mapa da região chamou nossa atenção. Nele, havia marcações que indicavam vários pontos ao redor da fazenda, incluindo o que parecia ser um antigo círculo de pedras. Decidimos seguir o mapa e verificar o círculo de pedras. Ao chegar ao local, nos deparamos com um cenário impressionante. Pedras antigas dispostas em um padrão circular, cobertas de musgo e quase escondidas pela vegetação. No centro do círculo, havia uma laje de pedra lisa, com inscrições que pareciam ser antigas runas ou símbolos tribais.
Quando nos aproximamos para investigar, a temperatura caiu ainda mais e um vento gelado percorreu o local. De repente, sentimos a presença de algo ao nosso redor, uma energia palpável que parecia emanar das pedras. Um de meus colegas, um homem cético por natureza, começou a murmurar que sentia como se estivesse sendo observado. Foi então que ouvimos um som que nos paralisou, um cântico baixo e rítmico, quase como um mantra, ecoando entre as árvores. As vozes eram indistintas, mas carregavam uma tristeza profunda. Sentimos que havíamos perturbado algo que deveria ter sido deixado em paz. Com os nervos à flor da pele, decidimos que era hora de ir embora. Enquanto voltávamos para o caminhão, a sensação de ser seguido era inescapável. Olhei por sobre meu ombro várias vezes, mas tudo o que vi foram sombras dançando na névoa. De volta à segurança dos nossos veículos, percebemos que algo havia mudado em nós. A experiência nos marcou, uma lembrança constante de que há forças na natureza que não podemos compreender ou controlar. A estrada da Serra Velha continua a ser um mistério, um lugar que guarda segredos antigos e histórias que talvez nunca sejam totalmente reveladas. Desde então, voltei à minha rotina de caminhoneiro, mas sempre com um olho nas sombras e um respeito renovado pelas histórias de estrada. A experiência me ensinou que, por mais cético que alguém possa ser, há momentos em que o inexplicável nos desafia a reconsiderar o que acreditamos conhecer sobre o mundo ao nosso redor. Algum tempo depois, resolvi dar uma última tentativa de entender o que aconteceu. Entrei em contato com um professor de antropologia da universidade local, conhecido por seu interesse em fenômenos sobrenaturais e culturas indígenas. Ele se mostrou interessado em minha história e concordou em me acompanhar até a fazenda para uma investigação mais aprofundada. Na noite da expedição, o professor trouxe consigo equipamentos de medição de energia e uma câmera infravermelha, na esperança de capturar qualquer atividade paranormal. Ao chegarmos à fazenda, a atmosfera era ainda mais carregada do que antes. A névoa parecia nos envolver como um manto espesso e o silêncio era quase absoluto. Enquanto explorávamos a casa, o professor começou a registrar leituras de energia incomuns, especialmente no andar de cima, onde eu havia encontrado o diário. Ele explicou que as leituras poderiam indicar uma presença espiritual ou uma perturbação energética causada por eventos passados. Decidimos então realizar uma vigília no círculo de pedras, onde havíamos sentido a presença mais forte. Ficamos em silêncio, observando o ambiente e esperando qualquer sinal de atividade. A certa altura, a temperatura caiu drasticamente e o medidor de energia começou a piscar descontroladamente. Foi então que vimos uma figura etérea surgir entre as árvores. Era indistinta, mas claramente humana, movendo-se com uma graça sobrenatural. Ao seu redor, pequenas luzes flutuavam como vagalumes, criando um espetáculo hipnotizante. A figura parou no centro do círculo e nos observou por um momento que pareceu uma eternidade. O professor, embora visivelmente abalado, tentou comunicar-se com a entidade, perguntando se precisava de ajuda ou se queria transmitir alguma mensagem. No entanto, a figura simplesmente se dissipou na névoa, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Após essa experiência, o professor e eu compilamos nossas descobertas e decidimos compartilhá-las com a comunidade acadêmica. Nossa história gerou interesse e ceticismo em igual medida, mas também trouxe à tona outras histórias de avistamentos e experiências inexplicáveis na região. A estrada da Serra Velha e a fazenda tornaram-se um ponto de interesse para pesquisadores e entusiastas do paranormal, cada um tentando desvendar os mistérios que ali residem. Embora eu tenha encontrado um certo alívio ao compartilhar minha experiência, sei que o verdadeiro enigma da Serra talvez nunca seja totalmente compreendido. Hoje, quando dirijo pelas estradas do Brasil, sempre carrego comigo essa história, um lembrete de que a estrada é um lugar cheio de surpresas e mistérios. E enquanto há muito que não podemos explicar, essas experiências são o que tornam a vida na estrada tão cativante e inesquecível. Meu nome é João Silva, mas todos na estrada me chamam de João. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e conheço como poucos as rodovias e atalhos deste imenso país.
Já passei por muitas estradas traiçoeiras, mas nenhuma me causou tanto arrepio quanto a estrada do crepúsculo. Esta é a história de uma noite em que fui forçado a enfrentá-la. Tudo começou em uma tarde de outono, quando recebi uma ligação urgente de um cliente. Ele precisava que eu levasse uma carga de equipamentos agrícolas de São Paulo até uma cidadezinha no interior do Mato Grosso. O prazo era apertado, e a única maneira de chegar a tempo era pegar um atalho através da estrada do crepúsculo, um caminho envolto em lendas sombrias. Eu sempre fui cético em relação a essas histórias, mas o tempo era curto e decidi arriscar. Saí de São Paulo ao entardecer, o céu tingido de laranja e vermelho. Conforme me aproximava da entrada da estrada, uma sensação de inquietação começou a me envolver. A estrada do crepúsculo era pouco usada, cercada por densas florestas que pareciam se fechar sobre o asfalto, criando um túnel natural. À medida que o sol desaparecia no horizonte, a escuridão tomava conta e uma névoa espessa começava a se formar. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo ronco do motor e o som ocasional de algum animal noturno. A atmosfera era pesada, como se a própria floresta estivesse me observando. A cada quilômetro percorrido, sentia o ar mais frio e úmido, uma presença quase palpável que me fazia arrepiar. Depois de algumas horas, a neblina se tornou tão densa que mal conseguia ver a estrada à frente. Foi então que o rádio do caminhão, que estava desligado, começou a emitir estática. Tentei ignorar, mas logo uma música antiga começou a tocar, uma melodia triste e familiar que eu não conseguia identificar. Revirei o rádio, mas a música continuava, como se algo ou alguém quisesse que eu a ouvisse. Tentei me concentrar na estrada, mas comecei a perceber algo estranho nos espelhos laterais. Sombras que não deveriam estar lá se moviam ao lado do caminhão, como se fossem figuras humanas. Pisquei algumas vezes, achando que era apenas o reflexo das árvores, mas as sombras continuavam a me acompanhar. Decidi aumentar a velocidade para sair dali o mais rápido possível, mas a estrada parecia infinita, cada quilômetro um desafio. A sensação de estar sendo seguido era cada vez mais intensa e meu coração batia acelerado. Foi então que à beira da estrada notei uma pequena construção de madeira, suas luzes piscando fracamente na escuridão. Parei o caminhão, sentindo que precisava de uma pausa. A construção parecia ser uma velha pousada ou abrigo para viajantes, algo raro de se ver naquela parte do país. Ao entrar, fui recebido por um homem mais velho que parecia estar esperando por mim. "Boa noite, viajante", ele disse, com um tom acolhedor, mas carregado de mistério. "Está vindo pela estrada do crepúsculo, não é?" Expliquei rapidamente o que estava acontecendo e ele assentiu, como se já tivesse ouvido tudo aquilo antes. "Esta estrada tem muitos segredos", começou ele. "Dizem que é um lugar onde o tempo e o espaço se misturam, onde o passado e o presente coexistem. Muitos já viram as sombras que você viu." Ele contou que, antigamente, a floresta era um lugar de encontros místicos para tribos locais, e que a estrada fora construída sobre esses locais sagrados. As sombras, dizia ele, eram almas antigas, presas entre os mundos, que às vezes apareciam para aqueles que passavam. "Ninguém sabe o que elas querem", continuou ele, "mas poucos têm a sorte de sair ilesos. Você deve seguir seu caminho, mas com respeito pelas histórias e pelas almas que habitam este lugar." Sentei-me com ele por um tempo, ouvindo suas histórias sobre viajantes que encontraram o mesmo destino. Ele mencionou uma família que havia desaparecido anos atrás, sem deixar vestígios, e um grupo de jovens que relatou ter vivido uma noite inteira de eventos inexplicáveis antes de serem encontrados, vagando pelas estradas próximas, desorientados e amedrontados. Agradeci pela conversa e voltei ao caminhão, sentindo um estranho alívio e uma nova determinação para continuar. Quando retomei a estrada, a névoa começou a se dissipar e as sombras pareciam menos ameaçadoras. Era como se a conversa com o homem tivesse me protegido. Conforme avançava, comecei a notar mudanças sutis ao meu redor. A estrada, antes estreita e claustrofóbica, parecia se alargar, e a floresta, antes opressora, abria-se em clareiras iluminadas pela luz da lua. O rádio do caminhão, que antes tocava aquela melodia inquietante, agora estava silencioso.
como se respeitasse a paz recém-encontrada. Finalmente, ao amanhecer, alcancei meu destino, exausto, mas aliviado. Entreguei a carga e compartilhei minha história com o cliente, que ouviu atentamente, sem saber ao certo se acreditava ou não. No entanto, para mim, a experiência foi real e inesquecível. Desde aquele dia, evito a estrada do crepúsculo, mas nunca esqueço o que vi e senti. A estrada pode ser um lugar de mistério e perigo, mas também é um lembrete de que há mais no mundo do que podemos ver. E enquanto continuo minhas viagens, sempre me lembro do homem na pousada e das sombras que dançavam ao longo do caminho. Com o passar do tempo, comecei a investigar mais sobre a estrada do crepúsculo, determinado a compreender o que realmente aconteceu naquela noite. Conversei com outros caminhoneiros, moradores da região e até historiadores locais, reunindo fragmentos de histórias e lendas que cercavam aquele lugar. Descobri que, séculos atrás, a região era habitada por uma tribo indígena que realizava rituais sagrados naquela floresta. Dizem que esses rituais eram uma forma de comunicação com o mundo espiritual, um meio de garantir a harmonia entre os vivos e os mortos. No entanto, com a chegada dos colonizadores e a construção da estrada, muitos desses locais sagrados foram destruídos ou profanados, perturbando o equilíbrio ancestral. Alguns dizem que as sombras são os espíritos dos antigos guardiões da floresta que ainda tentam proteger seu território dos intrusos. Outros acreditam que são almas perdidas de viajantes que desapareceram ao longo dos anos, presos em um ciclo interminável de solidão e desespero. Uma noite, decidi retornar à estrada, desta vez durante o dia, na esperança de encontrar mais respostas. A atmosfera era diferente sob a luz do sol, menos ameaçadora, mas ainda carregada de uma energia inexplicável. À medida que avançava, notei marcas antigas nas árvores, símbolos que pareciam contar uma história esquecida. Parei em um ponto onde a floresta parecia mais densa, quase impenetrável. Ali, encontrei um pequeno altar de pedras coberto de musgo, uma relíquia de tempos passados. Ao examiná-lo, senti uma presença ao meu redor, uma sensação de ser observado, mas desta vez não era de hostilidade, mas de curiosidade. Ao voltar ao caminhão, notei que uma das sombras, que antes me causava tanto medo, agora parecia me seguir à distância, como um guardião silencioso. Não sei se era fruto da minha imaginação ou se realmente havia algo ali, mas senti uma conexão inexplicável com aquele lugar. Finalmente deixei a estrada do crepúsculo para trás, mas com uma nova compreensão e respeito por suas histórias e seus segredos. A experiência me ensinou que às vezes o desconhecido não deve ser temido, mas sim respeitado, e que há forças no mundo que vão além da nossa compreensão. A estrada continua a ser meu lar, e cada viagem é uma nova oportunidade de aprender e explorar. Mas enquanto sigo o meu caminho, sempre me lembro da estrada do crepúsculo, um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Nos anos seguintes, a história da estrada do crepúsculo se tornou uma lenda entre os caminhoneiros. Muitos passaram a evitar a rota, mas alguns, movidos pela curiosidade, decidiram explorar por conta própria. Alguns voltaram com histórias semelhantes às minhas, enquanto outros relatavam encontros ainda mais estranhos e inexplicáveis. Um colega de estrada, Luiz, decidiu investigar por conta própria e passou uma noite acampado próximo à estrada. Quando voltou, estava visivelmente abalado. Contou que, durante a madrugada, viu luzes estranhas dançando entre as árvores, formando padrões que pareciam seguir uma coreografia ancestral. Ele também ouviu vozes, sussurrando em uma língua que não conseguia entender, mas que transmitia uma sensação de melancolia e saudade. Outros caminhoneiros relataram ter encontrado marcas de pneus e pegadas que simplesmente desapareciam na floresta, como se os viajantes tivessem sido engolidos pela escuridão. Alguns afirmavam ter visto figuras humanas à distância, apenas para perceber que não eram mais do que sombras projetadas pelo luar. Essas histórias reforçaram a aura mística e aterrorizante da estrada do crepúsculo, transformando-a em um local de peregrinação para aqueles que buscavam o desconhecido. No entanto, a maioria dos caminhoneiros preferia manter distância, respeitando a estrada e suas histórias.
Para mim, a experiência se tornou uma lembrança constante de que há mais no mundo do que podemos ver ou entender. Embora eu continue a evitar a estrada do crepúsculo, não posso deixar de sentir uma estranha atração por sua história e seus mistérios. A estrada é um lembrete de que, em nossa busca por respostas, às vezes encontramos mais perguntas e que o verdadeiro terror reside não no que sabemos, mas no que não podemos compreender. Meu nome é Lucas Ferreira. Sou caminhoneiro há mais de 30 anos e já percorri estradas que muitos apenas sonham em ver. Conheço cada curva, cada buraco e cada atalho deste país, mas há uma estrada que sempre evitei. O Caminho dos Lamentos. É um trecho que corta o interior do Pará, conhecido pelas histórias sombrias que o cercam. Esta é a história da noite em que fui forçado a enfrentar meus medos e descobrir o que realmente se esconde naquele lugar. Tudo começou quando recebi uma encomenda urgente de um cliente para transportar uma carga de produtos farmacêuticos de Belém para uma clínica em uma cidade remota. O prazo era apertado e eu não tinha escolha a não ser pegar o Caminho dos Lamentos, o atalho mais rápido, mas também o mais temido. À medida que o sol se punha, entrei na estrada. O céu estava coberto de nuvens e uma leve garoa criava uma camada escorregadia sobre o asfalto. A estrada era estreita e sinuosa, cercada por uma floresta densa que parecia se fechar sobre mim. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos limpadores de para-brisa e do motor do caminhão. Conforme avançava, a sensação de inquietação aumentava. Dizem que o Caminho dos Lamentos é assim chamado por causa dos lamentos que se ouvem ao longo do percurso, sons inexplicáveis que deixam até os motoristas mais experientes inquietos. Eu sempre achei que fossem histórias para assustar os novatos, mas naquela noite percebi que havia algo mais. Após algumas horas de viagem, a estrada parecia se transformar. A neblina surgiu do nada, envolvendo tudo em uma camada espessa e sufocante. As árvores, antes apenas um pano de fundo, agora pareciam se curvar na minha direção, como se quisessem me engolir. O rádio do caminhão, que estava desligado, começou a emitir estática, e uma música antiga, quase esquecida, começou a tocar. Era uma melodia triste, que parecia ressoar em algum lugar profundo da minha memória. Foi então que ouvi pela primeira vez um lamento suave, quase humano, que parecia ecoar pela floresta. Parei o caminhão, tentando discernir a origem do som. Olhei em volta, mas tudo o que vi foram sombras dançando no nevoeiro. O som continuava, um coro de vozes que ora parecia próximo, ora distante. Decidi seguir em frente, o coração batendo forte no peito. A estrada parecia se alongar, cada quilômetro um tormento. As vozes continuavam, às vezes sussurrando meu nome, outras vezes parecendo implorar por ajuda. Era como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Enquanto dirigia, observei que as sombras que dançavam no nevoeiro começavam a tomar formas mais definidas. Pareciam figuras humanas mais distorcidas, como se estivessem presas entre dois mundos. O medo me paralisou, mas forcei-me a continuar. Passei pela figura, que desapareceu no nevoeiro assim que a luz dos faróis a tocou. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, cheguei a um ponto em que a estrada se alargava, revelando uma pequena vila esquecida pelo tempo. As casas eram antigas e desgastadas, e havia uma igreja no centro, suas janelas quebradas e a porta entreaberta, balançando com o vento. Parei o caminhão, exausto e abalado, e desci para procurar alguém que pudesse me explicar o que estava acontecendo. Ao entrar na vila, fui recebido por um velho, seu rosto marcado pelo tempo. "Você ouviu os lamentos, não é?" Ele perguntou, com uma voz cheia de sabedoria e tristeza. Assenti, sem saber o que dizer. "Sim, eles me seguiram por toda a estrada." "O que são?" "O Caminho dos Lamentos é um lugar antigo," ele começou, "construído sobre terras que foram palco de grandes sofrimentos. Dizem que há muito tempo um grupo de viajantes foi atacado por bandidos aqui, e seus espíritos ainda vagam, aprisionados entre este mundo e o próximo." Ele explicou que as vozes eram dos que ainda buscavam paz, incapazes de seguir em frente. Poucos têm a coragem de enfrentar seus lamentos, mas aqueles que o fazem muitas vezes
encontram algo que não esperavam. Uma verdade sobre si mesmos. A conversa com o velho foi interrompida por um som distante, um grito agudo que cortou a noite como uma faca. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes, um lamento de pura agonia e desespero. O velho olhou para mim, seus olhos cheios de uma compreensão silenciosa. É melhor você ir embora antes que a noite traga mais segredos. Com o coração pesado, voltei ao caminhão, determinado a deixar aquele lugar para trás. Enquanto avançava pela estrada, as sombras ainda me seguiam, mas agora eram mais ousadas, movendo-se mais próximas do caminhão, como se quisessem se certificar de que eu não esqueceria delas. O rádio voltou a chiar, e a música triste se transformou em uma cacofonia de vozes, cada uma contando uma história de sofrimento e perda. Era insuportável, mas eu sabia que tinha que continuar, que não podia parar até estar longe daquela estrada maldita. Finalmente, quando o primeiro vislumbre de luz da manhã apareceu no horizonte, a neblina começou a se dissipar, e as vozes, antes tão insistentes, foram se tornando um sussurro distante. Ao cruzar o limite da estrada, senti uma onda de alívio, mas também de tristeza, como se estivesse deixando para trás algo que nunca poderia entender completamente. Ao chegar ao meu destino, entreguei a carga e tentei seguir em frente, mas a experiência me deixou marcado. Nunca mais voltei ao caminho dos lamentos, mas as memórias daquela noite ainda me assombram, um lembrete constante de que há coisas na estrada que desafiam a compreensão e que o verdadeiro terror pode estar apenas a um sussurro de distância. Meu nome é Ricardo Santos e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Minhas jornadas me levaram por estradas desertas e cidades movimentadas, mas nunca vou esquecer a noite em que encontrei algo inexplicável na Estrada da Perdição, um trecho remoto e pouco frequentado no interior de Minas Gerais. Era uma noite de inverno e eu estava transportando uma carga de móveis de São Paulo para uma cidadezinha perto de Belo Horizonte. O céu estava coberto de nuvens escuras e a previsão era de chuva. A Estrada da Perdição era o caminho mais rápido, mas também o mais isolado. Poucos caminhoneiros se arriscavam por lá, devido às histórias de desaparecimentos e avistamentos estranhos. Conforme avançava pela estrada, a chuva começou a cair, primeiro como uma garoa leve, depois se transformando em uma tempestade torrencial. A visibilidade era mínima e a única luz vinha dos faróis do caminhão, iluminando o caminho sinuoso à frente. O rádio estava desligado e o silêncio era quebrado apenas pelo som da chuva batendo no para-brisa. De repente, algo chamou minha atenção. À beira da estrada, em meio à escuridão e à chuva, vi uma figura solitária. Era uma mulher com longos cabelos negros, vestindo um vestido branco que parecia fora de lugar naquela noite tempestuosa. Instintivamente diminui a velocidade e parei o caminhão ao seu lado. Baixei o vidro da janela e perguntei se ela precisava de ajuda. Seus olhos, de um azul intenso, encontraram os meus e ela sorriu de maneira enigmática. "Estou perdida", disse ela. Sua voz quase um sussurro sobre o som da chuva. "Você pode me levar até a próxima cidade?" Algo naquela situação me deixou desconfortável, mas não consegui simplesmente deixá-la ali. Destravei a porta e ela entrou no caminhão. Estranhamente, ela não estava molhada, apesar da tempestade. Decidi não pensar muito sobre isso e comecei a dirigir novamente. Enquanto seguíamos pela estrada, tentei puxar conversa, mas ela parecia mais interessada em olhar pela janela, fixando-se na escuridão lá fora. Havia algo etéreo em sua presença, algo que me fazia questionar se ela era real. "Qual é o seu nome?", perguntei, tentando soar despreocupado. "Ana", respondeu ela, sem desviar o olhar da janela. "Estou tentando voltar para casa." A estrada parecia se estender infinitamente à nossa frente, cada quilômetro mais opressor que o anterior. A chuva finalmente começou a diminuir e a neblina se instalou, envolvendo o caminhão em um manto cinzento. De repente, o rádio, que estava desligado, começou a emitir estática, seguida por uma melodia antiga que eu não conseguia identificar. Olhei para Ana, mas ela não parecia notar, absorta em seus próprios pensamentos. Foi então que vi algo no retrovisor. Sombras que se moviam na estrada atrás de nós,
figuras indistintas que pareciam nos seguir. Meu coração disparou e o instinto me disse para acelerar. Ana, finalmente se virando para mim, disse calmamente: "Eles estão sempre por perto, mas não podem nos machucar." Suas palavras eram enigmáticas, mas de alguma forma reconfortantes. Continuei dirigindo, tentando ignorar as sombras que dançavam na neblina. Finalmente avistei as luzes de uma cidade ao longe e o alívio tomou conta de mim. Quando chegamos à cidade, virei-me para Ana para perguntar se ela precisava de algo mais, mas o assento ao lado estava vazio. Ela havia desaparecido tão misteriosamente quanto apareceu, sem deixar vestígios. Confuso e abalado, estacionei o caminhão e desci, olhando ao redor na esperança de encontrá-la, mas não havia sinal de Ana. Foi como se ela nunca tivesse estado ali. Nos dias seguintes, procurei informações sobre a estrada e as lendas locais. Descobri que anos atrás uma jovem chamada Ana havia desaparecido naquela mesma estrada durante uma tempestade. Dizem que seu espírito ainda vaga por ali, tentando encontrar o caminho de volta para casa. Desde aquela noite, evito a estrada da perdição. Mas a lembrança de Ana e das sombras ainda me assombra. A estrada pode ser um lugar de mistério e perigo, mas também é um lembrete de que há histórias que permanecem vivas, mesmo quando aqueles que as viveram já se foram. E enquanto continuo minhas viagens, sempre me lembro daquela noite e da mulher que encontrei na estrada. Nos meses que se seguiram, tentei esquecer o encontro, mas algo sempre me puxava de volta para aquelas lembranças. Foi então que comecei a ouvir rumores de outros caminhoneiros que passaram pela estrada da perdição. Alguns falavam de aparições semelhantes, enquanto outros relatavam experiências ainda mais perturbadoras. Um colega de estrada, Carlos, contou-me sobre uma noite em que viu não uma, mas várias figuras ao longo da estrada, todas vestidas de branco, como se estivessem participando de uma procissão macabra. Outro amigo, Júlio, disse ter ouvido gritos vindos da floresta, gritos que o chamavam pelo nome. Essas histórias só aumentaram meu medo e a sensação de que algo sinistro habitava aquele trecho de estrada. Decidi nunca mais dirigir por lá, mas as sombras e o frio na espinha que senti naquela noite ainda me perseguem. Meses depois, em uma noite particularmente fria, recebi uma ligação de emergência. Um amigo caminhoneiro precisava de ajuda, pois seu caminhão havia quebrado exatamente na estrada da perdição. Sem pensar duas vezes, peguei a estrada, tentando afastar os pensamentos de terror que começavam a me dominar. Quando cheguei ao local, a atmosfera era ainda mais opressiva do que da última vez. O nevoeiro parecia mais espesso e o ar estava carregado de uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Encontrei meu amigo parado ao lado do caminhão, visivelmente abalado. Enquanto trabalhávamos para consertar o caminhão, senti uma presença ao nosso redor. Uma sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. O rádio do meu caminhão começou a chiar novamente, e a velha melodia ressoou na noite. De repente, ouvi passos na vegetação ao redor. Olhei para a floresta, tentando discernir qualquer movimento, mas tudo que vi foram sombras se movendo de maneira errática, como se dançassem em volta de nós. Meu amigo também percebeu e, com um olhar de pânico, sugeriu que saíssemos dali o mais rápido possível. Conseguimos consertar o caminhão e, sem perder tempo, deixamos o local. Durante todo o percurso de volta, tive a sensação de que algo ou alguém nos seguia, mas não havia nada nos espelhos retrovisores. Quando finalmente chegamos à segurança da cidade, prometemos nunca mais voltar à estrada da perdição. Ainda hoje a lembrança daquela estrada me assombra. Não sei o que realmente encontrei lá, se eram almas perdidas ou apenas ilusões criadas pela escuridão e pelo medo. Mas uma coisa é certa: a estrada da perdição guarda mistérios que talvez nunca sejam completamente desvendados. E enquanto continuo minhas viagens, sempre me lembro daquela noite fatídica, das sombras e da mulher misteriosa que encontrei na estrada. Um lembrete constante de que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender e que, às vezes, o verdadeiro terror está apenas a um passo de distância. Meu nome é Eduardo Santana, mas na estrada sou conhecido apenas como Duda. Sou caminhoneiro desde que me entendo por gente, seguindo os passos do meu pai e do meu avô. A estrada sempre foi minha casa. E já vivi momentos de alegria e de perigo,
por essas rotas do Brasil. Mas vou contar sobre uma experiência que me marcou de uma forma que nunca vou esquecer. Era uma noite de primavera e eu estava transportando uma carga de suprimentos médicos de Porto Alegre para Brasília. A viagem estava tranquila e o céu limpo prometia uma noite sem contratempos. No entanto, ao chegar à Estrada 51, conhecida por suas curvas sinuosas e pela densa floresta que a cerca, comecei a sentir que algo estava estranho. A Estrada 51 sempre teve uma aura de mistério. Muitos dizem que ela foi construída sobre terras indígenas sagradas e que há locais onde o tempo parece se comportar de maneira estranha. Dizem que, em certas noites, motoristas avistam figuras fantasmagóricas à beira da pista ou ouvem sons de tambores ao longe. Para mim, eram apenas histórias para entreter os caminhoneiros em noites solitárias, até que vivi isso na pele. Enquanto dirigia, notei que o GPS começou a falhar, indicando caminhos que pareciam não existir. A música no rádio começou a distorcer, como se estivesse sendo tocada de trás para frente. Tentei ignorar, achando que era apenas um problema técnico, mas a sensação de desconforto aumentava a cada quilômetro. As árvores altas e imponentes pareciam se inclinar na direção da estrada, como se estivessem observando minha passagem. Foi então que algo realmente estranho aconteceu. Ao fazer uma curva mais fechada, vi um brilho intenso no céu. Era como uma aurora boreal, mas com cores que nunca tinha visto antes, vibrantes e hipnotizantes. O verde, o roxo e o dourado dançavam no ar, criando padrões que pareciam ter vida própria. O fenômeno durou alguns segundos e depois desapareceu, deixando-me em uma escuridão total. Todas as luzes do caminhão se apagaram e o motor morreu, deixando-me parado no meio da estrada. Desci para verificar o que havia acontecido, mas não consegui encontrar nenhum problema aparente. O ar estava gelado, uma brisa cortante que não combinava com a noite amena de primavera. Olhei ao redor e percebi que a floresta parecia mais densa, como se as árvores estivessem se movendo lentamente em minha direção. O chão estava coberto por uma neblina rasteira que parecia emitir um leve brilho próprio. Foi nesse momento que ouvi um som estranho vindo da mata, uma espécie de murmúrio, como se várias vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Não conseguia entender o que diziam, mas era como se uma melodia antiga e inquietante estivesse sendo cantada. Havia um ritmo, uma cadência que ressoava dentro de mim, mexendo com meus instintos mais primordiais. De repente, uma figura emergiu da floresta, uma silhueta encapuzada que se movia com uma graça sobrenatural. Não consegui ver seu rosto, mas senti um calafrio percorrer minha espinha. A figura parou a alguns metros de mim e o murmúrio cessou abruptamente. "Você não deveria estar aqui", disse uma voz rouca e carregada de autoridade. "Esta estrada pertence ao passado e ao futuro, mas nunca ao presente." Minha mente estava em alerta máximo e 1 milhão de perguntas surgiram. Mas a única coisa que consegui balbuciar foi: "Quem é você?" A figura ergueu uma mão e no mesmo instante o céu voltou a se iluminar com aquelas cores impossíveis. A luz revelou brevemente um rosto antigo, cheio de sabedoria e dor. "Sou o guardião deste lugar. A estrada escolhe a quem deve mostrar seus segredos." Antes que eu pudesse responder, a figura desapareceu, dissolvendo-se na luz como se nunca tivesse estado ali. O motor do caminhão rugiu de volta à vida e as luzes se acenderam. Sem entender o que acabara de acontecer, entrei no caminhão e continuei dirigindo, determinado a sair daquela estrada o mais rápido possível. Ao chegar ao meu destino, compartilhei a história com outros caminhoneiros. Muitos estavam céticos, mas alguns afirmaram já ter ouvido falar do misterioso guardião da Estrada 51, um espírito antigo que protege as terras sagradas e só aparece para aqueles que precisam de orientação. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar a experiência da cabeça. Decidi voltar à Estrada 51 durante o dia, determinado a investigar mais sobre a história do lugar. Conduzi meu caminhão até uma vila próxima onde, segundo me disseram, viviam descendentes de tribos indígenas que conheciam a região há gerações. Lá conheci um ancião chamado Tiago, que me recebeu com um olhar de compreensão. Ele parecia saber exatamente por que eu estava ali antes mesmo que eu dissesse uma palavra. "Você encontrou o guardião, não é?" Ele perguntou com um leve sorriso.
Confirmei e ele assentiu, como se aquilo fosse algo comum. Tiago explicou que a Estrada 51 cruzava um território sagrado, um local de convergência de energias antigas que poucos conseguiam sentir. Aqueles que têm o coração puro e a mente aberta podem vislumbrar o que está além do véu. Ele disse, com uma reverência tranquila. Segundo ele, o guardião era um espírito designado para proteger o equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. Disse que aqueles que cruzavam o caminho do guardião eram escolhidos por um motivo, mesmo que não soubessem qual era. Deixei a vila com mais perguntas do que respostas, mas com uma sensação de paz que antes não tinha. Desde então, sempre que passo pela Estrada 51, sinto uma conexão mais profunda com o lugar e um respeito renovado pelas forças que não compreendemos completamente. A estrada continua a ser meu lar, mas agora com um senso renovado de mistério e admiração. Aprendi que existem lugares neste mundo que transcendem nossa compreensão e que às vezes é preciso apenas estar aberto para enxergar o que realmente importa.